em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador. A palavra mediador e a palavra religião são sinônimas. É a ponte, é o religar, é o mediador, é o único que pode existir entre o homem e Deus, Jesus Cristo, mais ninguém. Ele é o mediador, o único mediador. Ele é a única religião de Deus. Esta religião de Deus é única, sem igual, não há outra. Quando os homens criam a religião, a primeira coisa que eles fazem é dar um nome para elas. Dar o nome para a religião significa criar uma denominação religiosa. Não importa se é cristã, se é budista, se é islâmica, todas elas são criações humanas. Para você ter certeza do que eu estou falando é simples. Basta você ir aos registros destas organizações religiosas e pegar os documentos e verificar os documentos e procurar a assinatura do dono do negócio. Você vai perceber que ali não tem a assinatura de Deus, porque a religião de Deus não foi criada com a assinatura de homens. A religião dos homens foi produzida em papel, com tinta, que logo se apaga com fogo. Mas a religião de Deus foi assinada com sangue de Deus, derramado na cruz do Calvário, como está escrito em Atos capítulo 20, verso 28. Quando o apóstolo Paulo, apelando aos irmãos mais velhos, mais experientes, que seguiam há mais tempo o caminho de Deus, ele disse: por favor, atendam, por vocês e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Há muita discussão sobre a tradução deste verso. Deus derramou o seu sangue, é o que diz a Escritura. O sangue que estava sendo derramado ali era o sangue de Deus. A religião de Deus é Jesus Cristo. Ele faz a religação através do seu sangue. E o seu sangue não é sangue só de homem, é sangue de Deus. Ao analisar a vida de Jesus Cristo e estudar a religião de Deus, percebemos que a religião de Deus, ela foi assinada com o sangue de Jesus Cristo, diferente da religião dos homens. Percebemos que a religião de Deus é do céu e não da terra. Ela vem de cima para baixo e não de baixo para cima. A religião que vai de baixo para cima, ela não tem valor, ela é ineficaz. Ela fracassou, ela é fracassada. A religião que vale é aquela que vem de cima para baixo. Jesus, ele veio à terra. Então ele trouxe Deus para junto do homem. E então, quando ele foi ao céu, ele levou o homem de volta para junto de Deus, como lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo é o único mediador, e ele faz a mediação por nós lá no céu, junto de Deus, como homem, Jesus, homem. O homem voltou para Deus, está junto de Deus, e este homem, Jesus Cristo, ele levou toda a humanidade consigo, daqueles que nele são feitos seus filhos. Ele encabeça uma nova humanidade, e quem está em Cristo está à destra de Deus. Quem está em Cristo é uma nova criatura, como diz a Escritura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para quem está na religião de Deus, uma religião que não tem paredes, que não tem placas, que não tem razão social, que não tem endereço. A religião viva, Jesus Cristo, diferente da religião dos homens, que tem placa, que tem parede, conta corrente, que tem endereço. Meu irmão, hoje, em nome de Jesus, tome a decisão de se desfazer da velha religião para assumir a nova religião. Esse processo, ele é inevitável para quem herdará o reino dos céus. Por exemplo, certa vez, um homem muito rico foi procurar Jesus. João, capítulo 3. Ele era dentre os fariseus. Ele era um homem rico, era um líder religioso. E o seu nome Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um dos principais, capítulo 3, versículo 1.
E ele foi até Jesus, e Jesus disse a ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este processo de um novo nascimento é inevitável para que você possa entrar no reino de Deus, no governo de Deus, para que você possa sair do governo dos homens e ir para o governo de Deus, para o reino dos homens e ir para o reino de Deus, para sair de debaixo das leis, normas humanas, para ir para debaixo das normas do Espírito, as leis do Espírito. Deixando de ser dirigido por homens que conduzem as suas próprias religiões, para serem conduzidos por Deus, através de sua religião, que é Jesus Cristo. Então os homens, quando se reúnem, a primeira coisa que eles fazem ao criarem a sua religião, é dar um nome para ela. Daí vem o nome denominação. O que significa denominação? Vamos definir a palavra. Denominação significa defender o nome. Mas Jesus, ele não deu um nome para nós defendermos. Deus nos deu o nome da sua religião. Não para defendermos essa religião, mas para testemunharmos dela. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas no mundo inteiro. Vocês irão testemunhar da minha religião, disse Deus. E Jesus agora diz: vocês vão testemunhar de mim, a religião de Deus. Então os homens, eles foram chamados por esse nome, e eles deveriam testemunhar desse nome. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A denominação de Deus é Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outro mediador, não há outra religião, não há outra denominação. A única denominação dada por Deus chama-se Jesus Cristo. Ele deve ser a religião de todo aquele que volta para junto de Deus. As outras religiões fracassaram. Sempre vão fracassar. Hoje nós vemos muitos escândalos nas religiões. Vemos injustiças, vemos roubos, vemos pedofilia, estupros, mentira, falsidade, egoísmo. Vemos pirações das piores, loucura. Vemos adultério. Vemos líderes religiosos se envolvendo sexualmente com outros líderes religiosos. Esse não é o problema maior. O problema maior é que todos estes homens, todos esses esquemas religiosos, todos esses sistemas religiosos, eles não passam de uma criação humana. Por isso acontecem estas coisas, e por isso estas coisas acontecerão sempre. A solução do problema não é o padre casar, para que ele não pratique a pedofilia, para que ele não se torne um homossexual. O problema não é esse. A solução também não é essa. O problema é que homens se colocaram como religião de Deus na terra, se colocaram no lugar de Cristo, tiveram acesso à intimidade das famílias e, portanto, destruiu-se aquilo que era para ser luz e se transformou trevas. Quando o homem é colocado no lugar de Deus, o que podemos esperar senão a abominação desoladora? O que podemos esperar senão a injustiça? Ainda há coisas boas nas religiões, em todas elas, porque Deus é misericordioso, porque Deus atua apesar do ser humano. Mas voltando ao conceito de que o homem, ele precisa mudar, e ele precisa dar um passo adiante no conhecimento, saindo da caverna, indo para a luz maior, nós vamos ver desde o começo, já foi isso necessário. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou sem religião. Eles não precisavam se religar a Deus, porque eles não tinham se desligado dele. Eles estavam juntos de Deus. Gênesis capítulo 3 diz que Adão e Eva caíram,
se afastaram de Deus. Primeira reação, eles tiveram vergonha um do outro. Eles quiseram se esconder um do outro. E aí o que eles fizeram? Eles criaram uma religião para si, para poderem se encarar e para poder encarar Deus. A questão, meus amigos, é que a religião se tornou esconderijo de doenças psicológicas, psicóticas. A religião se tornou esconderijo de bandidos, de ladrões, de pedófilos. A religião se tornou esconderijo de toda espécie de malfazejo, perversões às diversas. A religião se tornou o esconderijo de relacionamentos doentios entre as pessoas. Adão e Eva criam folhas. Eles cobrem a sua nudez. Essas folhas são símbolo da criação das religiões humanas.